vamos falar um pouquinho especificamente de gestão. Nós estamos avançando um pouquinho mais na construção, né, de uma área estratégica de gestão dentro da estrutura federativa do movimento catarinense, né. Nós trabalhamos no ano passado nas comissões regionais, depois realizamos algumas rodas de conversa, 4 rodas de conversa ano passado, já fizemos 3 esse ano, temos mais 5 programadas para o segundo semestre, e temos no mínimo 8 já programadas para o ano que vem. Então, a nossa proposta é que a gente comece a trabalhar com a estruturação de um núcleo de estudo e apoio da gestão, onde a gente trataria dos assuntos que envolvem a questão financeira contábil, a área tributária, jurídica, a parte do livro, sistemas de informação, atualização de dados cadastrais e toda essa estrutura que vai dar apoio às instituições espíritas, né? E sempre parte daquele pressuposto, né, que dai a César o que é de César, no sentido de que essas estruturas, elas precisam ser muito bem organizadas nas casas espíritas, né, para que a casa possa trabalhar com segurança e tranquilidade, e as áreas finalísticas, né, as áreas com mais qualidade de segurança, né. Eu vou usar um exemplo do que a gente está preocupado, né. Nós fizemos agora recentemente um levantamento de todas, junto à Receita Federal, de todas os CNPJs das instituições espíritas filiadas à FEC. Nós descobrimos que nós temos aí em torno de 12 casas que estão com um problema com seus CNPJs, eles estão inaptos, eles não podem nem comprar, nem vender, nem fazer qualquer tipo de operação fiscal, possivelmente porque eles não fizeram as obrigações acessórias e necessárias junto aos órgãos de fiscalização. Então, isso reflete que muitas casas, mesmo elas não sendo imunes, né, à questão dos impostos, mas elas têm obrigações fiscais que elas têm que cumprir, e muitas delas não fazem, não sabem que existe essa necessidade. Então, a nossa preocupação é as casas espíritas com essas informações para que elas consigam trabalhar tranquilamente. Então, a proposta que nós fazemos, e estamos avançando nesse sentido, é que a gente comece a criar essa área de uma forma um pouco mais estruturada, inclusive propondo que as URIs possam nos auxiliar através da analogia, né, que é o espelhamento que nós chamávamos antigamente, no sentido de que as URIs também nos auxiliem dentro desse processo, para que juntos a gente possa atender as demandas regionais e atender essas questões junto às casas espíritas. Então, o núcleo está sendo formado a partir de agora, e a gente vai começar a fazer várias ações, tanto para estudo quanto para organização de documentos, rodas de conversa, vamos trazer pessoas convidadas que vão abordar várias temáticas específicas. Então, isso fica tanto para as URIs quanto para os coordenadores poderem acompanhar essa questão. Falando um pouquinho da comunicação, como eu falei anteriormente, a nossa proposta do portal da FEC é que ele seja, ao mesmo tempo, um repositório de documentos e informações que possa dar todo o apoio para as atividades que são desenvolvidas pelas vice-presidentes e seus coordenadores, mas também ela tem a ideia de ser um elemento de divulgação das atividades que são realizadas em todo o Estado. E hoje nós percebemos que muitas atividades são promovidas pelas URIs, pelas prefeituras, e muitas vezes eles são focados apenas regionalmente. Hoje, quando nós temos essa possibilidade de estarmos participando em eventos virtuais em qualquer região do Estado, ou até mesmo fora dele, em qualquer região, diríamos assim, então nós percebemos que muitas ações são feitas, mas não são divulgadas. Aquilo que poderia estar atendendo casas espíritas em todo o Estado, promovido por uma URI, ela acaba não tendo uma divulgação, e ela fica apenas regionalizada. O que nós pedimos é que vocês nos encaminhem quando vocês promoverem os eventos de vocês, para que a gente possa divulgar no portal todos esses eventos, e a gente possa, de uma forma um pouco mais ostensiva e abrangente, atender a inúmeras demandas que acontecem nos centros espíritas, que podem ser atendidos pelos nossos eventos regionais. Então, nesse sentido, a gente pede que vocês encaminhem para a comunicação, @fec.org.br, ou para a vice-presidência em que vocês estão relacionados, para que a gente possa contribuir na divulgação desses eventos. Passando para o próximo item, vocês devem ter ouvido falar recentemente na mídia sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, recente, que foi
promulgada no ano passado, em agosto do ano passado, e que foi prorrogada por mais um ano. Então, a partir de final de agosto, começo de setembro, ela começa a ser aplicada em todas as instituições públicas e privadas do Brasil, e o objetivo dessa lei é a proteção dos dados de pessoa natural, pessoa física. É uma lei ampla, muito abrangente, em que todas as instituições no Brasil vão ter que se adaptar, inclusive nós, né, as instituições espíritas. A FEC está fazendo um trabalho já desde o ano passado, adaptando o seu sistema para que ele possa atender essa demanda, e essa lei, ela prevê que todas as pessoas que disponibilizam seus dados, elas têm que autorizar que essa instituição utilize os seus dados de acordo com o termo de privacidade. Então, até o final desse mês, nós devemos estar disponibilizando no portal da FEC uma página específica para que os trabalhadores espíritas de Santa Catarina possam autorizar a FEC a ela utilizar os seus dados. Esse é um processo simples, em que a pessoa clica, entra através com o seu CPF, recebe uma senha no e-mail, ela entra e autoriza a FEC a utilizar esses dados. A gente vai ficar por um determinado tempo coletando essas autorizações, depois nós vamos ter que descartar todas as pessoas que não estão utilizadas da nossa base de dados. Então, nós vamos mandar correspondência para as casas espíritas para que elas orientem os seus trabalhadores, para que aqueles que desejarem que assim seja, eles possam entrar no portal e autorizar esses dados. A gente vai fazer ampla divulgação disso assim que esse material for disponibilizado. Falando um pouquinho da distribuidora FEC, né, nós fizemos uma mudança na nossa loja virtual, agora recentemente, uma mudança no sentido de mudar o aspecto visual, a facilitar a navegação, e aos poucos nós estamos incorporando o estoque, o maior de estoque de livros para que a loja fique um pouco mais atrativa. Hoje nós temos cerca de 200 livros cadastrados e nós vamos passar para em torno de 1.500 a 2.000 livros. Nós estamos fazendo uma integração entre o sistema Horus, que é o sistema que faz o gerenciamento do estoque da distribuidora, com o sistema da loja virtual. Nós contratamos uma empresa que está fazendo toda essa integração, e inclusive as pessoas vão conseguir consultar o estoque em tempo real, que hoje era uma situação que ainda nós não tínhamos, né? Então, é um processo que já está em andamento, deve ser finalizado dentro de uns 60, 90 dias, e a loja vai ficar muito mais dinâmica e interativa, e vai permitir que vocês, nesse período de pandemia, parte das nossas casas espíritas, infelizmente, estão com as suas atividades restritas, em que as suas livrarias não estão funcionando, vocês podem estar fazendo essas aquisições na loja virtual. Nós aprovamos um projeto recentemente na diretoria, em que nós chamamos de Projeto Loja Virtual e Solidariedade, justamente no sentido de promover que todas as compras que sejam realizadas na loja virtual, os compradores podem indicar uma casa espírita. Hoje, por enquanto, elas indicam manualmente, digitando. A gente vai adaptar para que a relação das casas espíritas seja apresentada e a pessoa escolha a casa espírita do seu agrado, e parte, hoje inicialmente, 10% do valor bruto da venda, ele vai ser direcionado para essa casa espírita, como uma forma de facilitar a sustentabilidade dessas instituições. A gente entende, né, e compreende que a loja virtual ela não veio ser um concorrente com as livrarias das casas espíritas. Nós estamos fazendo campanhas, vários vídeos já foram feitos e alguns estão em andamento, no sentido de fazer com que fique bem claro que a nossa proposta é sempre direcionar as pessoas para que elas comprem das suas casas espíritas, porque o papel dessas livrarias não é somente a divulgação, mas também auxiliar na questão da sustentabilidade da casa espírita, e nós não queremos concorrer com a casa espírita. Mas, no entanto, espaço para aquele público que não vai comprar na casa espírita, né, que é através da loja virtual, ou até atendendo as pessoas que hoje não têm a disponibilidade da sua loja, da loja física. Então, a gente repassa parte desses recursos nesse sentido, e até mesmo para atender e solidarizar com aquelas casas que não têm livraria, casas pequenas, casas menores, que não têm espaço, não têm pessoal e nem estrutura para montar uma loja física,
Então, eles podem direcionar os seus compradores para fazer as compras na loja virtual e eles vão receber esse bônus, né, como uma forma de compensação. Esse valor ele pode ser acumulado, ele pode ser abatido, usado como crédito na compra de obras na livraria, na distribuidora, ou também ser acumulado para mais tarde ser utilizado como crédito nas anuidades, né? Então, vai ficar a critério de cada instituição como que eles vão utilizar esses créditos, ok? Aqui já dando uma resposta a uma questão que foi solicitada, se eu não me engano, pela primeira URI, no último CFE, então, para não, adiantando um pouquinho esse assunto, né, para não ocupar o espaço lá do CFE na parte da tarde, houve uma solicitação para que nós disponibilizássemos nos demonstrativos financeiros que nós estamos fazendo o saldo e o volume de estoque que nós temos na distribuição. Então, nós estamos, quando nós fomos já iniciar toda a organização dessas informações, a gente percebeu que nós tínhamos aí uma pendência que já, desde a época em que houve a migração do sistema para o sistema atual que nós temos, que é a estrutura de custos das nossas obras na livraria. Então, nós começamos a fazer todo um levantamento de custos. Identificamos, obviamente, que existiam muitos livros que não estavam com os custos corretamente designados, alguns estavam com os custos acima, outros abaixo, outros com os custos zerados. Então, nós fizemos todo um levantamento, em parceria com a Comissão de Sustentabilidade do nosso CFE, identificamos aí em torno de 800 obras que precisavam ser regularizadas e começamos todo um trabalho. É um trabalho um pouco demorado, no sentido que cada obra tem que ser olhado, algumas estão com pouca movimentação já há alguns anos, então nós destacamos um conjunto de obras que estavam sem movimentação, separamos, identificamos o estado de cada obra, aplicamos um percentual de depreciação e iniciamos um trabalho que foi uma feirinha, né? Quem teve a oportunidade de visitar a distribuidora, colocamos lá um grande volume de obras com preços reduzidos, para que a gente pudesse retirar do estoque essas obras que não tinham movimentação. Então, todo esse trabalho está sendo feito, a gente estima que em alguns meses a gente vai finalizar, depois disso finalizado a gente vai já iniciar todo esse trabalho de disponibilização junto aos demonstrativos do estoque, tanto da quantidade quanto do valor financeiro que representa através do custo médio, né, o quanto seria o estoque que nós teríamos na distribuidora, como informação para as URIs e para os centros espíritas. Abordando agora um pouquinho mais sobre a questão financeira e contábil, nós disponibilizamos agora recentemente, dentro do projeto que nós chamamos de Transparência, a FEC, além de cumprir a etapa inicial e primeira, nós já estávamos trabalhando, né, para a disponibilização dos demonstrativos financeiros dentro do WebFEC, direcionado aos associados. Então, todas as casas espíritas e URIs têm acesso através do sistema, através de uma senha privativa, dos demonstrativos financeiros que nós fazemos mês a mês. Por exemplo, aqui nós temos já o mês de maio, então toda a movimentação que nós fazemos em cada um desses, meses apresenta todas as entradas, todas as saídas, todo o volume, tudo que teve de despesa da FEC nesse período são apresentados nesses demonstrativos, para que as casas possam acompanhar da onde vem e para onde vão os recursos da FEC mensalmente. No final do ano, a gente fecha a gente consolida o ano para que não fique muitos demonstrativos, então, e ele é consolidado, tanto os contábeis quanto os demonstrativos. Então, essa parte financeira já estava sendo realizada através do WebFEC. Agora, nós consolidamos a parte contábil, né? A gente tem que considerar que são demonstrativos diferentes. Aqui, lá no portal, está explicado e detalhado desses demonstrativos. Eu vou entrar aqui rapidamente, lá no portal da FEC, e vou mostrar para vocês distribuído isso aqui. Então, se vocês entrarem aqui, lá no cabeçalho do menu da página, já tem o acesso ao portal de transparência. A ideia é trazer de uma linguagem um pouco menos técnica, o menos técnica possível, detalhando cada um dos demonstrativos, né, falando sobre o balanço,
inicialmente diferenciando aqui o que é regime de caixa e competência, para que a gente, o que é um demonstrativo financeiro, o que é um demonstrativo contábil, porque eles analisam a mesma informação sobre os diferentes, e às vezes vocês comparam mesmo, os dois documentos, eles têm resultados diferentes, então aqui tem toda a explicação. A questão do balanço comparativo de 2019 e 2020, explicando aqui todos os detalhes do balanço, o demonstrativo de resultado, também fazendo uma explicação das contas, dos saldos, o que representa, gráficos demonstrativos, o demonstrativo de fluxo de caixa, que também é um tipo de demonstração, e ele aqui também é explicado o que ele representa, e o demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, que vai mostrar aqui qual é o patrimônio social que a FEC tem. Aqui embaixo ainda tem as notas explicativas, todas detalhadas, dizendo o que aconteceu em termos contábeis na FEC nesse período. Aqui nós fizemos, obviamente, uma linguagem menos técnica para que as pessoas que não estão familiarizadas possam ler e entender os demonstrativos. Mas para aqueles que já querem o demonstrativo na íntegra, cada um deles está aqui disponibilizado para que ele possa ser baixado e visto tecnicamente, ok? Então, tudo isso já está disponibilizado para que vocês possam consultar. Voltando aqui à nossa apresentação, nós estamos adiantando aqui um pouquinho um projeto que está sendo submetido na parte da tarde hoje, que nós chamamos esse projeto de solidariedade, que ele visa trabalhar um pouquinho sobre a questão das anuidades da FEC, e gostaria de falar um pouco sobre ele, até mesmo porque eu sei que os conselheiros estão aqui presentes e a gente pode otimizar a fala desse projeto para simplificar o espaço que a gente tem lá no CFE no período da tarde. Então, hoje nós temos, através do programa Amigos da FEC, todo um projeto de fechamento, né, diríamos assim, em que nós temos um valor fixo das anuidades, que é determinado pela instrução normativa do CFE, que é de um salário mínimo do ano anterior, que hoje representa R$ 1.045. Nós fazemos no final do ano, especificamente no levantamento de dezembro, no dia 15 de janeiro de cada ano, a gente faz um encerramento do levantamento da arrecadação dos amigos da FEC, e a gente as faixas de arrecadação e determina qual o desconto que cada URI vai ter em relação ao Amigos da FEC. Por exemplo, essa URI aqui, ela teve um valor de anuidade de R$ 627, ela já teve 40% de desconto. Mas o que nós estamos propondo, além da utilização do Amigos da FEC, é que nesse projeto Solidariedade, para os próximos 5 anos, haja um tratamento diferenciado na cobrança das anuidades das novas casas que estariam se filiando. Hoje, nós já temos a isenção no primeiro ano da anuidade. Então, o que nós estamos propondo é que seja feita uma isenção gradual da cobrança de anuidade dessas novas casas, porque nós compreendemos que grande parte das instituições, elas nascem pequenininhas, né, com quadro pequeno de colaboradores, com dificuldades de ordem financeira, e nós temos muitas casas com esse perfil que hoje orbitando o movimento federativo, participando do movimento federativo, mas encontram na questão da anuidade muitas dificuldades para conseguir participar efetivamente como associado. Nós temos aí no WebFEC registrado cerca de 150 casas não filiadas. Nós tivemos aí no diagnóstico do planejamento estratégico participativo a participação de uma quantidade muito grande de casas não filiadas que estão alinhadas com o movimento federativo. Então, nós compreendemos que essas casas poderiam ser casas filiadas se houvesse uma tratativa diferente nessa questão da anuidade. Óbvio que não é só a questão da anuidade que impede, mas ela é um dos principais fatores nesse sentido. Então, a nossa proposta é que no primeiro ano e no segundo ano a anuidade seja isenta, ou seja, a Casa Espírita Adesa, ela não pagaria, as novas casas não pagariam anuidade. No terceiro ano, ela pagaria 35% do valor identificado após a redução do Amigos da FEC. Quarto ano, 70%, quinto ano, 100%. Então, essa é uma proposta que nós estamos submetendo ao CFE na parte. Amigos da FEC,
nós estamos também disponibilizando as informações do Amigos da FEC no WebFEC, para que as casas espíritas consigam fazer o acompanhamento, tanto do acesso da URI quanto do centro, para que as casas consigam acompanhar a evolução do programa e qual seria a projeção da próxima anuidade. Então, aqui nós temos o exemplo da 13ª URI, que eu trouxe, tomei essa liberdade. A 13ª URI, ela já está com anuidade de R$ 679, as casas da 13ª URI. Então, conforme nós vamos recebendo as informações da Celesc, mês a mês, nós vamos fazendo atualização no WebFEC e as casas conseguem acompanhar seriam as próximas anuidades que ela teria, tá? Então, para finalizar a nossa fala, eu sei que o Vilmar está com o cronômetro ali na mão, eu gostaria de informar que o projeto Conta Corrente Integrada, no atendimento do artigo 99 do Regimento Interno, que nós já implantamos no começo do ano passado, nós estamos finalizando a última etapa do projeto, em que ela prevê que todo o informações e de documentos será feito dentro do próprio sistema WebFEC. Nós estamos homologando o sistema até o final do mês de junho, e nós vamos conversa no mês de julho, justamente para fazer a capacitação das URIs que já utilizam o programa, e já qualificar e preparar as URIs, as que ainda não utilizam, que já estariam disponibilizadas para fazer esse trabalho. Então, só dando feedback que o projeto já está sendo finalizado e que nós estaremos dando andamento aí nos próximos meses.